Curto relato de sonhos barra realidade. Vamos ver. Olá, Ana e galera assombrada. Me chamo, certo? Me chamo Safira, ou Fulana, tá? Nome fictício. E vou contar um pequeno relato que acredito que fora um desdobramento. Aconteceu de verdade, fora do meu sonho. Já senta o dedo no like, que não custa nada e ajuda muito o canal. E bora se encafifar. Muito obrigada. Então, galera, não se esqueça de deixar o like, é verdade. Se gosta do canal, se curte os relatos, já vai e deixa o like. Os nomes estão todos trocados. Estava eu em uma viagem que fiz a São Paulo, porque eu sou de Brasília, mas eu amo São Paulo. Fomos eu e meu namorado, Theo, para um evento de dança. Conseguimos pegar uma suíte enorme graças ao convênio de viagens do meu pai, que até banheira tinha. Chegou a hora de dormir e a rua à frente do hotel não parava um segundo. Hã? A rua? Ah, tá. Chegou a hora de dormir e acho que a rua não aquietava. É isso. A rua em frente ao hotel não parava um segundo. Portanto, eu tive dificuldades em dormir. Mas o meu namorado capotou e eu fiquei lá, morrendo de inveja dele, pois tínhamos vindo de ônibus e foi extremamente desconfortável. Teve um momento que consegui dormir e, como de costume, eu e meu namorado oramos antes de dormir. Porém, nesse dia a gente esqueceu. E aí, creio eu que essa foi a treta. Comecei a sonhar que estava exatamente no mesmo local e na cama que havíamos dormido. Quando eu acordo no sonho e vejo uma menina muito branca e toda de branco também, de cabelos negros enormes, sentada no chão, ao pé da cama. Me levanto e vou falar com ela, mas ela não me diz nada. Quando penso que não, volto a dormir e acordo de verdade do sonho. Aí acordei de verdade do sonho. O ar do nosso quarto, o ar-condicionado, não funcionava e havíamos tentado várias vezes ligá-lo durante o dia, porém sem sucesso. Mas quando acordei, eu senti o ar tão gelado, tão frio, que eu chamei o Theo e perguntei por 3 vezes se ele não tinha ligado o ar. E ele, sonolento, dizia sempre a mesma coisa: Não, amor, eu não liguei, ele tá quebrado. O pior não era só estar frio. Eu literalmente sentia o ar frio indo e voltando no meu braço, como se estivesse realmente o ar em cima de mim, sabe? Eu olhava para o lado e não via nada, mas tive certeza que aquela menina estava ali. Logo eu fiz a oração e dormi bem, porque eu não orei antes, né? Uma observação aqui. De manhã, investiguei o quarto e percebi que o espelho que ficava na lateral da parede da cama refletia de certa forma a cama, e eu acredito que dormir com o espelho nos refletindo não é bom. Então fica a dica, hashtag fica a dica. Logo minha ficha caiu que aquele poderia ser o culpado daquilo. No fim da hospedagem, comentei com os recepcionistas sobre isso. Eles não sabiam e ficaram de tomar providências sobre o diabo do espelho. Esse foi o meu relato e gostaria de saber o que você, Ana, e os ouvintes acham que foi: desdobramento ou sonho? Beijos e muito obrigada por ler. Isso significa muito para mim. Conheci o canal através da minha tia, que também é bem assombrada e é médium, e que por acaso é sua xará. Atualmente, todo dia ouço o seu canal. Muito sucesso e até mais coisas assombradas. Beijos para você, muito obrigada. Então, pode ser que tenha sido realmente algo que você viu no astral, né? Só que a hora que você acordou, não conseguia ver com os olhos, né, físicos aqui, mas sentia aquele gelo, talvez, dela por perto. Agora, o que ela estava fazendo ali, o que ela queria, né? Por que estava ali, vai saber. Belezinha, mais beijinhos.
Boneca de porcelana é o relato de agora. Olá, eu assisti o seu vídeo sobre a boneca de porcelana que tinha a expressão triste em uma loja e uma moça comprou e a boneca mudou a expressão. Eu lembro desse relato. Então, em 2020, eu vim morar na Alemanha e também sempre fui apaixonada por boneca de porcelana. Um dia eu fiquei pesquisando no Marketplace uma boneca para eu comprar, usada mesmo. Eu vi o anúncio de uma linda boneca de porcelana camponesa e no anúncio dizia grátis. Claro que eu enlouqueci e rapidamente entrei em contato com a pessoa que estava doando. Ele me disse que ele havia se mudado para essa casa onde ele mora hoje e quando mudou, essa boneca já estava na casa. Era da antiga dona do imóvel. Já que ela não levou, ele resolveu doar na internet. Ele me disse que ela estava em perfeito estado e que apenas as roupas estavam um pouquinho sujas e empoeiradas. Então eu disse a ele que ficaria com ela e pagaria o frete para ele me enviar. E ele adorou a ideia. Transferi para ele o dinheiro do frete no mesmo dia e ele imediatamente levou a boneca aos correios. DHL aqui na Alemanha. Em 3 dias ela chegou na minha casa. Abri a caixa e logo tirei as roupas dela para lavar. Ela estava linda e cheirosa após um belo banho de álcool. Vesti sua roupinha e a deixei na minha sala. Minha filha, logo que a boneca chegou, não gostou dela. Ficou com medo. Eu achava que era bobagem, mas ela continuou na sala por 2 meses. Foi quando eu percebi que eu parecia estar sendo observada. Comecei a ter muita insônia e ouvia passos e estalos na casa. Então resolvi retirar a boneca da sala. E hoje ela fica no meu porão, dentro de uma mala. Eu estou pensando seriamente em doar essa boneca também. A sensação quando eu tô perto dela é horrível. Eu quero me livrar dela, mas quando eu penso nisso, parece que algo me diz para eu não jogá-la fora. Que estranho. Obrigada pela atenção. Um beijo para você, obrigada. Talvez seja a mesma sensação do antigo dono. Não jogar fora, mas repassar, né? Doar, que é o que ele fez. Ele podia ter também falar, sei lá, era da dona, jogar fora. Mas ele botou lá para alguém levar, doando, que é mais fácil do que vender, né? E aí você começou também a ter essa sensação de também não jogar, mas se livrar, ou seja, passar para frente para outra pessoa. Então, será que o que tá nessa boneca, ou sei lá, o que quer chegar em algum lugar específico, passando de mão em mão? Será? Lembra da história da imagem de Santo Antônio? Naquele sebo não, naquele antiquário, que só aquela imagem só caía, quebrava as outras quando eles colocavam ela lá na frente. Aí deixaram ela lá no fundo, ela ficava quietinha, ou seja, escondida, até que a pessoa certa viesse para levar ela, que era a filha da dona da estátua. Que ele queria, tipo, voltar para a família, a estátua de Santo Antônio. Uma coisa assim. Então, será que essa boneca tá mais ou menos nesse sentido? Ela quer rodar de mão em mão até chegar numa pessoa específica? Quem será? Você não conseguiu conversar? Não consegue conversar com o último rapaz que doou ela para você para saber se ele tinha alguma sensação parecida? Interessante, né? Interessante. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. Quem cuida de mim? Olá, Anne Assombrados, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a fulana, mas mais conhecida como fulana aqui no canal.
Acompanho você desde 2013 e vivo falando que é o maior canal desse YouTube todinho. Muito obrigada. Meu relato é bem rápido até. Eu não sou muito ligada a nenhuma religião, mas sei que sou bem sensível ao sobrenatural, porque essa não foi a primeira e nem a última vez que algo assim aconteceu. Logo escreverei mais alguns relatos. Em 2016, eu terminei um relacionamento que estava me fazendo muito mal. E no decorrer desse tempo, pós-término, descobri inúmeras coisas e minha depressão foi se acentuando e eu não conseguia dormir. Em um desses dias e noites de sentimentos ruins, acordei numa manhã de domingo, depois de algo bater na minha janela e sair gargalhando de forma maldosa. Acordei com aquela sensação de alguém nos observando, sabe? Ana do céu, eu olhei na minha porta e tinha um homem encostado nela. Ele era alto, todo de branco e com um chapéu também branco. E minha cabeça só falava: és é pilintra, amada, és é pilintra, amada. Eu cheguei a sentar na cama, esfregar os olhos e me certifiquei que eu estava realmente acordada. Quando esse homem percebeu que eu ouvi, me falou com um tom reconfortante demais. Disse assim: ô minha filha, fica tranquila, tudo vai passar. Eu tô aqui cuidando de você. Dorme tranquila. E eu caí num sono tão bom, tranquilo e descansado, que parecia que nada estava acontecendo. Desde então me sinto tão calma, protegida e sinto que não estou sozinha. Muito obrigada por ler o meu relato, um beijão para todos. Um beijo para você, muito obrigada. Olha só que legal, então nesse momento que ela estava mal, ele se fez presente ali para falar: tô aqui, fique tranquila, fique em paz, que tem gente cuidando de você. O espírito do meu tio vivo. Espírito vivo. Oi, Ana, Matheus e Assombrados. O relato que vou contar já está com nomes de pessoas e lugares trocados. Me chamo Fulaninha. Primeiro vou esclarecer alguns pontos importantes. O relato ocorreu quando eu era criança. Tinha 6 anos, para ser mais exata. Mas me lembro como se fosse hoje. Hoje tenho 33 anos. Na época, estava na casa do meu bisavô, hoje já falecido, com a minha vovozinha, que ainda é bem viva, graças a Deus, e uns tios também vivos. A casa era de madeira e chão batido. Não havia eletricidade nem água encanada. O banheiro era fora da casa e o pior de tudo eram aqueles buracos no chão. Eu morria de medo de cair lá dentro. Eu também ia ter, né? Além de ser um buraco, não é um buraco que a gente joga coisas muito agradáveis. Então, um dos tios era o John, que na época namorava uma moça no bairro. Quando ia namorar, voltava tarde. Numa certa noite, o tio John saiu para namorar, como sempre, e eu precisei ir no banheiro. Mas jamais eu ia no banheiro à noite. A minha avó disse para eu fazer xixi ali perto mesmo, e eu fui. Era tarde da noite, mas a lua estava clara, muito linda. Então olhei para todos os lados, mesmo sabendo que não teria ninguém, pois era afastado do bairro, só tinha mato por todos os lados. E assim que comecei a fazer o xixi, olhei no caminho de mato e vi o meu tio John se aproximando. Dei um gritinho e subi as calças bem rápido. E a minha avó perguntou: o que foi? E eu entrei correndo e respondi: o tio John quase me viu fazendo xixi. A minha avó achou estranho, porque o tio costumava chegar mais tarde, mas não falou nada. Então o tempo foi passando e o tio John não entrava. E a avó perguntou de novo: você tem certeza que era o seu tio? E eu disse que sim, que eu o vi subindo pelo caminho de mato. Vestia a mesma camiseta branca e calça clara de sempre. Ele ama roupa branca. A avó saiu, da casa, vasculhou tudo em volta, não tinha ninguém. No outro dia, ela perguntou pro tio se ele tinha vindo em casa mais cedo e voltado e tal. Mas o tio disse que não. E quis saber por que ela perguntou isso. E a minha avó disse que eu tinha visto ele chegar. E ficou por isso mesmo. Mas, Ana, eu soube que não era o meu tio porque todos os tios e tias têm uma forma peculiar de caminhar. Como se fossem os pulinhos, sabe?
Dá para reconhecer de longe. E aquele ser que subia não caminhava assim. Ele parecia flutuar. Não dava para ver os pés por causa do mato. E o rosto se iluminava como se fossem raios da lua. Só que era mais brilhante. Era lindo. Não sei afirmar o que era aquilo. Eu sei que depois disso algumas coisas foram acontecendo, como sentir o cheiro de alguém e a pessoa chegar ou dar notícia. Até mesmo ouvir a pessoa me chamar e ela aparecer logo em seguida. Mas piorou quando eu comecei a prever e ver umas coisas. Daí eu fiquei com medo. Pedi a Deus que me livrasse daquilo, que eu não queria ver nem saber de nada. Depois dos 17 anos, isso parou, graças a Deus. Ainda tem umas coisas doidas, como eu pensar em alguém e receber uma ligação ou uma mensagem no mesmo instante. Essas coisas simples que não me assustam. Tenho uma amiga de infância que amo como se fosse a minha irmã, e eu sei quando ela não tá bem. Ela sempre diz que eu sou esquisita e não sabe como eu faço isso. E a gente ri. Mas é isso, Ana. Parabéns pelo canal, pela família linda e abençoada. Tem um relato medonho de Maledite. Mando numa próxima oportunidade. E os assombrados, se puderem dar opinião sobre o assunto, fiquem à vontade. Vou aguardar nos comentários. Grande beijo a todos. Um beijo para você. Muito obrigada pelo relato. Eu penso no doppelganger, né? Que é aquela quando tem uma cópia de uma pessoa que você conhece, geralmente uma pessoa viva. Agora, o porquê, por que eles existem, o que querem, eu não sei o que, eu não sei não. E vamos ler o relato Sonho Premonitório. Não, na verdade, o título é A Casa Branca, o Jambeiro e o Poço. É isso? Mas deve ser sobre sonho premonitório. Oi, Ana, gosto muito de assistir Assombrado. Foi a minha irmã quem indicou e agora eu assisto tudo. Quero muito ouvir você contar o meu relato e dizer o meu nome. Por favor, diga o meu nome. Ai, ai, ai. Meu nome é Fulana. Sou professora aposentada e o meu relato aconteceu no começo da carreira, na década de 90. 1990. Eita, que é mesmo do primeiro relato. Trabalhei durante 10 anos em uma ilha próximo do local onde eu moro. Essa ilha é ligada por uma ponte de 360 metros. Depois da ponte, tinha 2 estradas que davam acesso à escola em que eu trabalhava. Na época, eu possuía uma moto, uma Yamaha RX 180 Custom, que era o meu xodó. O primeiro semestre do terceiro ano de trabalho na escola da ilha correu sem novidades. Em julho, tivemos as férias escolares e foi no início de julho que eu tive um sonho. Sonhei que estava indo para o trabalho e via uma estrada novinha, lisinha, e pensava: na volta eu venho por ela. Quando voltei, entrei pela estrada e, como não tinha pessoas, os outros veículos à vista, eu acelerei a moto. Achei muito bom e acelerei mais e mais e mais. Estava em alta velocidade quando, ao olhar para o lado direito, eu via uma casa branca, um jambeiro e um poço. Ao voltar o olhar para a rua, lá estava uma grande vala. A roda da frente da moto entrava na vala e eu senti o meu corpo voando muito alto. Olhei para trás e para baixo e vi a minha moto jogada no asfalto e o meu corpo caído bem mais adiante. Acordei muito assustada, já era de manhã, e fiquei pensando no sonho por alguns dias. Depois desencanei e esqueci dele completamente. Em agosto, no retorno às aulas, tinha várias máquinas, equipamentos trabalhando para abrir mais uma estrada de acesso na ilha. Eu ia e voltava, via a movimentação, mas nada que me chamasse muita atenção. Passou agosto, setembro e em outubro a estrada estava pronta. E em uma segunda-feira, quando passei para o trabalho, parei no cruzamento da nova estrada e pensei:
Na volta, virei por ela. E no retorno, resolvi mesmo ir pela nova estrada. Era novinha, lisinha, eu não resisti. Acelerei a moto. Que sensação boa! Acelerei mais e mais. Já estava em alta velocidade quando olhei para o lado direito e vi uma casa branca, um jambeiro e um poço. Lembrei do sonho e imediatamente desacelerei a moto, já freando a moto. E quando parei, tinha na minha frente uma enorme vala. Algum morador tinha quebrado o asfalto para passar o encanamento para a água. Eu fiquei muito agradecida a Deus por ter tido aquele sonho premonitório, pois eu nunca tinha passado naquela estrada. Eu tenho certeza que se não tivesse tido aquele sonho, eu teria morrido ali mesmo. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Um beijo para você. Muito obrigada por mandar o seu relato. Então, esse negócio de sonho premonitório é muito legal. Os sonhos salvam a gente. Alguns sonhos, sim, a gente tem que lembrar. Meu irmão já teve desses lances. Teve um que eu não lembro agora, mas é que a minha sobrinha foi para o hospital, emergência, ninguém sabia o que ela tinha, o que iam fazer, ou não sei o quê, e meu irmão tinha tido um sonho, alguma coisa que falava a respeito de glicose, e aí ele falou para a enfermeira, aí tipo acendeu uma luz nela, ela foi verificar e realmente era aquilo, sabe? Isso foi um outro sonho. Ele sonhou que ele estava no banco do passageiro de um outro carro que vinha em alta velocidade e batia no carro. Via um posto passando pelo lado direito, ele passava o semáforo vermelho, uma coisa assim. E um dia a gente em São Paulo, eu estava no carro junto, ele passou no sinal verde, estava vermelho para o lado de lá, tinha um posto de gasolina e ele viu aquele carro branco vindo. Imediatamente ele lembrou do sonho dele, só que no sonho dele ele estava no banco de passageiro do carro que vinha em alta velocidade. E no que ele lembrou, ele deu uma acelerada. Ele falou, vai bater, porque no sonho batia. E no que ele acelerou, o carro bateu e pegou do meu lado, no lado de trás, era um Uno, se não me engano, no banco de trás, no meu lado aqui. Todo mundo estava de cinto, só que a minha cunhada, que estava na minha frente, ela estava grávida, sei lá, de 8 meses, da minha sobrinha. E se o meu irmão não tivesse lembrado do sonho e dado aquela aceleradinha, o carro não tinha batido do meu lado, tinha batido em cheio do lado da minha cunhada, que estava na frente. Foi sabe? E aí vai saber o que poderia ter acontecido nela grávida, não sei, um choque, um baque na barriga. Sei que como bateu atrás, o carro do meu irmão meio que virou. E aí o cara fugiu, mas anotaram a placa do carro. Aí meu irmão foi na delegacia, viu que o carro era um carro roubado e um monte de coisa. Mas graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. Mas foi um sonho premonitório. Aquele sonho também que meu irmão estava... Sonho não, foi mais ou menos. Ele estava na guarita, trabalhando lá de guarda de rua, e ele deu um cochilo. E no cochilo ele sonhou que viu um casal vindo, e aí ele acordou com um chute na perna, e ele não sabe de onde veio aquele chute. A hora que ele acordou, despertou assim, estava vindo um casal, que era um cara, um bandido aí meio barra pesada, que tinha saído da cadeia fazia dias. E aí eles pediram um fogo para o meu irmão, um cigarro, meu irmão falou que não tinha, mas vá saber se ele estivesse dormindo, não teriam tentado fazer alguma coisa, ou sei lá, né? Alguma coisa acordou. Ele teve eu não sei se foi um sonho ou uma visão. Várias coisinhas assim, de sonhos. Aquele outro lá, sonhos premonitórios existem, que a mulher viu o vizinho que tinha corpo de cobra, da cintura para baixo era cobra e da cintura para cima ela viu o cara sem nunca ter visto antes. Depois do sonho é que ela viu ele, que era o vizinho dela. Ela falou, vixe, tem alguma coisa aí. E tinha realmente. Então, pessoal, presta atenção nos sonhos. Vocês vão perceber que eles são um pouquinho diferentes, eles marcam um pouco mais, você lembra um pouco mais deles, eles são um pouco mais nítidos do que um sonho do dia a dia, sabe? Quando o cérebro realmente inventa uma historinha lá. Os premonitórios, geralmente, eles são meio diferentes. Meu irmão descrevia o sonho como sendo... Imagina que você está assistindo uma TVzinha. Quando você tem um sonho, você vê uma TVzinha assim, normal.
mas o sonho premonitório, ele é tipo HD, widescreen, sei das quantas, sabe? É vívido, é diferente. Não sei, eu acho que eu nunca tive muito assim. Apesar que não foi tão em HD, assim, mas eu tive um sonho esses dias atrás, que eu estava na Irlanda, nos pubs lá, e de repente eu fui pagar a mulher. Quando olhei na minha carteira, eu não tinha e eu precisava apresentar documento para ela. E eu não tinha documento. Eu não tinha nem carteira de motorista, nem o meu RG não estava lá. E eu fiquei, cara, onde ficou isso? Como que eu perdi? Aí eu comecei a entrar em desespero, porque disse que para vir embora eu precisava apresentar junto no passaporte um documento com foto. E eu não tinha. Eu falei, como que eu vou embora? Meu Deus, comecei a ficar desesperada. E eu voltava no lugar, no pub onde eu estava, eu voltava para procurar se não estava num casaco, se alguém achou o casaco que poderia ter ficado dentro, os meus documentos. Aí que eu entrei em desespero por conta que eu perdi os documentos. Acho que no dia seguinte foi a eleição. E aí fui, votei e tal. E quando eu cheguei na casa da minha sogra, o vizinho avisou que a roliça ficou para fora de casa. Aí o Matheus, Ana, volta lá para abrir para ela. Eu falei, eu não acredito que eu vou ter que voltar em casa para abrir para a cachorra entrar. Porque ela descobriu um jeito de sair escondidinha quando a gente abre o portão da garagem. Aí falei, beleza, vou então. Vim para cá. Aí, não, antes de sair, fui procurar meu documento, né, para pegar o carro. E aí que eu não acho, procuro. Falei, só pode ter caído por lá, né, onde eu fui votar. Voltei no local, tal, perguntei para as moças que estavam ali na frente, a sorte estava lá. Alguém achou na rua e devolveu. E aí eu lembrei do meu sonho. Eu falei, olha, no sonho eu perdi o documento, eu voltava no local para procurar, aconteceu a mesma coisa. Perdi realmente o documento. E se a roliça não fica presa para fora, eu não sei quando que eu ia dar conta. Só a hora que eu fosse pegar o carro no dia seguinte à noite que eu ia lembrar que eu ia dar por falta do meu documento. E olhe lá, porque sempre fica na carteira, eu não fico olhando toda vez. Aquele dia eu olhei porque eu usei ele na votação, né? Então, como as coisas acontecem nessa roliça, não fica presa, não ia perceber. Quando eu percebesse, já ia ter fechado a escola, eu não sei aonde que eu ia para procurar, ia bater por lá, não sei se ia ficar lá, como que é, né? Acho que ia ficar lá. Enfim, aconteceu mais ou menos o que eu sonhei. O velho cachimbeiro é uma moça que nos conta o relato. Esse relato não aconteceu comigo, mas com uma das amigas do meu irmão. Embora eu tenha participado, não lembro de muita coisa, apenas flashes. Onde moro atualmente ainda continua a ser um bairro um tanto quanto perigoso. E como meu pai era alcoólatra, era minha mãe quem saía trabalhar todas as noites. Nessa época, meu irmão, hoje com 30 e poucos anos, era apenas adolescente e eu uma criança. Sim, era errado, mas minha mãe tinha que deixar meus irmãos tomando conta de nós. Mas toda a vizinhança se conhecia e sempre ficavam de olho. A casa era espaçosa e meio escura e tinha uma garagem grande por onde se entrava. Foi então que um dia uma amiga da família foi chamar meu irmão. Não sei ao certo o que ela queria, mas eram bem amigos. Foi então que ela chamou e nada. Então olhou para a garagem e viu uma fumaça. Ficando já preocupada, olhou melhor e viu um homem encostado na parede com os braços cruzados fumando cachimbo. Sua fisionomia já aparentava idade. Ela continuou a chamar mais e mais, com medo que tivesse acontecido alguma coisa, mas ninguém atendia. Diz ela que era como se sua voz não saísse. Depois de um tempo, minha mãe chegou e ela contou à minha mãe o que tinha acontecido. E esse é um fato que circula na família até então. Observação: uma das minhas irmãs jura que viu a camisa do meu irmão acenando para ela. Uma das minhas irmãs jura que viu a camisa do meu irmão acenando para ela. A camisa? Fazendo assim? E esse cachimbeiro aí? Será que era o preto velho que estava lá protegendo? Não sei, mistério.
Tava guardando lá alguma coisa. Vamos ver esse daqui, ó. Finados. Não contei esse ainda? Acho que não, né? Vamos lá. Finados é o nome do relato. Olá, Ana e assombrados. Espero que estejam todos bem. Me chamo Fulana. Esse relato que vou contar aconteceu há poucos dias. Foi por volta ali de 30 de outubro, mas não tem nada a ver com o Halloween. Não há nomes no relato, pode ler à vontade. Com a proximidade do dia de finados e como eu estava na minha cidade natal, aproveitei, e ela tá falando de agora, viu, desse finados aqui de 2021. Então, como eu estava na minha cidade natal, aproveitei para visitar o túmulo da minha avó no cemitério. Ocasião na qual eu acendi velas para ela, para minha sogra, que também já é falecida, e para um amigo meu que também faleceu de forma trágica. E essas velas ficaram todas no velário, é isso? Um lugar para você acender velas para as pessoas lá, acho. Depois que acendi as velas, fui caminhando de volta para o túmulo da minha avó para terminar minhas orações. Foi nesse momento que eu senti muitas, mas muitas pedras dentro do meu tênis, que não sei como entraram lá, pois o local onde tem pedras ficava longe de onde eu estava. Me sentei num banco, tirei o tênis e sacudi até tirar todas as pedras. Coloquei o tênis de volta e continuei meu caminho. Alguns passos adiante, meu tênis novamente estava cheio de pedras. Mas como elas foram parar lá de novo? Me sentei novamente, tirei todas as pedras do tênis de novo. Quando voltei a andar, ouvi, perto de mim, uma risada de um homem. Mas não tinha ninguém perto de mim. Só os coveiros e os meus pais, porém ambos estavam longe. Tá, então não estavam perto, eles estavam. Acho que não tinha ninguém no local, ela quer dizer isso. Só tinha ali, mas a uma certa distância ainda, alguns coveiros e os meus pais. Foi quando eu me toquei que era alguém que estava enterrado lá, querendo chamar minha atenção. Então eu ri, ironicamente, falando que ele era muito engraçadinho, colocando pedras no meu sapato. Foi aí que esse homem me disse que ele estava sozinho, que ninguém da família dele o visitava. Agora, como ele sabia que eu seria sensível o suficiente para ouvi-lo? Ana, eu não consegui achar o túmulo desse homem para tentar localizar a família, e aqui vai o meu apelo. Vão visitar seus parentes mortos? Se estiverem longe de suas cidades, tentem ao menos rezar de vez em quando para eles, pois eles sentem falta. Beijos, Ana, Mateus, crianças e família assombrada. Um beijo para você, obrigada. Mas aí ele não podia falar onde ele estava? Falou, já que você falou isso para mim, me fala onde você está, eu vou lá acender uma velhinha. Mas a informação principal ele não passou? E botou pedra no sapato ainda? Falou, meu querido, você quer assim, que eu vá lá acender? Só me fala onde é, então, a gente conversa, mas botar pedra no sapato, eu não vou entender direito, né? Eu vou ficar meio injuriada. E aí ele não falou o principal, ele podia, né, mostrar, assim. Ou ele mostrou e ela não conseguiu achar. Enfim, ela falou que não conseguiu achar o túmulo dele, né? Pra acender uma... Podia ir lá onde acende as velas e acender uma genérica aí para a alma que botou pedras no meu sapato. Mas interessante, ele materializava pedra no sapato dela, né? Eu acho que ele não é fácil para um espírito também fazer isso. Mas ele queria chamar atenção, de alguma forma. E aí ele achou essa. O gerente maledito. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, estou eu aqui novamente para contar mais um relato também vivido por mim. Já informo a todos que esse relato não tem nada de sobrenatural. Se trata apenas sobre a maldade e o desrespeito do ser humano mesmo. Se houver nomes, já estarão todos trocados. Sem mais delongas, vamos ao relato.
O ano era 2014. Após ficar alguns meses sem poder trabalhar por problemas de saúde, comecei a procurar um novo trabalho. Quando minha tia, numa visita em minha casa, me falou que a locadora que fica dentro de um mercado brasileiro estava precisando de uma pessoa para trabalhar. Eu moro fora do Brasil, como já disse em outros relatos. Então, fui lá fazer uma entrevista, passei na entrevista e comecei a trabalhar. Nos primeiros meses de trabalho, não tive nenhum problema. Todos me tratavam muito bem. Como disse antes, a locadora ficava dentro de um mercado brasileiro. Meu chefe apenas alugava um espaço para poder montar a locadora. Com o passar do tempo, o gerente do mercado, que vou chamar aqui de maledito, começou a fazer brincadeirinhas indecentes e gestos obscenos para mim. Tipo, Já cortei as asinhas dele dizendo que eu não tinha dado liberdade para ele agir comigo daquela maneira. Foi dizer isso para ele mudar completamente a forma de me tratar. O maledito começou a ser grosso e estúpido comigo, me tratava mal na frente dos clientes, chegava até a tratar mal os clientes que iam na locadora e ficavam conversando comigo. Falava que por minha causa os clientes iam na locadora, mas não faziam compras no mercado porque eu ficava papeando com eles. O maledito, que era casado e com filhos, por sinal, dava em cima de todas as meninas que iam trabalhar no mercado. E se alguma delas não desse trela a ele, ele as mandava embora. Ele cantava até as clientes que iam fazer compra. Deixa ele nesse ritmo que ele vai ver onde ele vai parar. Muitos dos clientes que iam na locadora falavam que não gostavam de ir no mercado quando o maledito estava lá, pois esse era muito estúpido e grosso com os clientes. Para vocês terem uma ideia de como ele era chato, uma vez o mercado já estava quase na hora de fechar, quando um cliente, que vou chamar aqui de Felipe, pediu, por favor, para entrar, só para entregar o DVD que ele havia alugado, pois aquele era o último dia para devolver ou ele teria que pagar multa. O maledito deixou o cliente entrar e falou que era só para devolver o DVD. Como eu estava terminando de atender um outro cliente, o Felipe foi e pegou um outro DVD enquanto esperava para ser atendido, pois o maledito foi na locadora e gritou com o cliente dizendo: "Você falou que só ia devolver o DVD, da próxima vez eu não deixo você entrar." Ana do céu, eu fiquei super sem graça e pedi 1000 desculpas para o cliente pelo comportamento do maledito. Na época do ano novo, o mercado ia funcionar normalmente, porém, o meu chefe me disse para avisar a todos os clientes da locadora que no dia 30 de dezembro a locadora ia fechar às 6 da tarde, fechávamos sempre às 9 da noite, e que no dia 1º de janeiro iríamos abrir ao meio-dia, sempre abríamos às 9 da manhã. E assim eu fiz, avisei cliente por cliente, também avisei a todos os funcionários do mercado e ainda escrevi um recado para deixar na frente da locadora, para que quem ali chegasse visse o horário de funcionamento da locadora no final do ano. Fiz isso durante 2 semanas antes do final do ano. No dia 1º de janeiro, quando cheguei para trabalhar, o maledito veio gritando comigo, dizendo que eu não havia avisado ninguém do mercado e nem os clientes o horário que a locadora ia funcionar naquele dia, que vários clientes vieram de manhã e ele que teve que avisar. Ana, havia um aviso escrito ali, falando o horário de funcionamento, mas na frente da locadora. Aí eu comecei a chorar de raiva e liguei para o meu chefe para avisar do ocorrido. Meu chefe disse que o maledito não tinha nada a ver com o horário de funcionamento da locadora e que ia ligar para ele para resolver isso. Trabalhei lá por alguns anos. O maledito saiu do mercado e outro gerente começou a trabalhar lá. O ambiente de trabalho ficou muito melhor depois que o maledito saiu de lá e até os clientes que não frequentavam mais o mercado voltaram a frequentar. Enfim, Ana, esse foi o meu relato. Sei que não tem nada demais, mas como pode um ser humano ser tão desprezível e maltratar aqueles que não caem na sua lábia?
Obrigada por ler o meu relato e desculpe se houve algum erro. Amo seu canal, beijos para você, para o Matheus, para os bebês, para os pets e para todos os assombrados. Muito obrigada, um beijo para você. Maleditos fazendo maleditices, não é? Opa, peraí, aí. O indígena agachado, uma quase possessão? Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é esse aí, do e-mail. Sei que vai me chamar de fulana. É a primeira vez que mando um relato e seria um prazer ouvi-lo ser contado por sua linda voz. Muito obrigada. Não há nomes no relato. Bom, esse fato ocorreu durante a pandemia. Não lembro exatamente quando. E no dia eu estava na casa da minha tia, no quarto da minha prima, onde estávamos eu, minha prima e o namorado dela. Eu estava de vela enquanto eles conversavam. E em certo momento olhei para um canto da parede. Ali tinha um espaço entre a parede e o guarda-roupas. Algo como uma energia parecia estar me puxando para que eu me aproximasse daquele lugar. E aquela energia não parecia ser algo bom, não. Na minha mente veio a imagem de um homem indígena agachado ali no chão, ao lado do guarda-roupas, abraçando os joelhos, com a cabeça baixa e apoiada nas pernas, sabe? Eu acabei cedendo a esse puxão e fui sem pensar até esse canto da parede. Minha prima começou a me chamar. E como eu não respondia, ela disse que estava ficando assustada e me mandou parar com aquela brincadeira. Quando eu cheguei perto do lugar onde eu vi o homem agachado, vi assim, entre aspas, né? Sentei ali com o rosto virado para a parede e fiquei parada. Até que eu senti uma mão passando nas minhas costas, de um ombro ao outro. Me arrepiei nessa hora e voltei a mim. Levantei assustada e tentei abrir a porta. Sem sucesso. E no desespero... peraí. Não. Me arrepiei nessa hora e voltei a mim. Levantei assustada e tentei abrir a porta. Sem sucesso no desespero. Pois eu estava tremendo. Até, acho que assim, eu tentei abrir a porta sem sucesso porque eu estava desesperada. É isso, porque foi no desespero. Eu estava tremendo. Quando consegui abrir a porta, falei para minha tia que eu ia embora. Ela percebeu que eu estava estranha e me perguntou o que eu tinha, mas eu não falei nada do que aconteceu para ninguém e fui para casa. Como moro do lado da casa deles, vieram atrás de mim para saber o que houve. Só consegui explicar para minha prima o que eu vi no dia seguinte. E ela me disse que também via esse menino, ela sempre via esse mesmo homem indígena abaixado naquele canto, de vez em quando. Olha lá. Bom, esse foi o meu relato, desculpe se houver erros. Até hoje eu não sei direito o que aconteceu. Eu queria saber o que vocês acham. Pensei que talvez pudesse ter sido uma quase possessão. Eu sei que muitos vão duvidar, mas isso realmente aconteceu e eu tenho lembranças vívidas disso. Obrigada por ler, gosto muito do canal e dos relatos. Um beijo para você, obrigada. Eu não acho que seria uma tentativa de possessão. Não vi possessão aí. Mas quem é e por que esse indígena tá ali nessa posição de medo? E ela também vê. Então, pelo que eu entendi, a moça que nos conta essa história, ela viu com a mente, não com os olhos. Ela sentiu algo atraindo para aquele canto e na mente dela, ela se formava essa imagem desse indígena abaixado, assim, assado. E quando ela contou para a prima falou que via de vez em quando a mesma coisa. Então, tava ali, tinha alguma coisa. Agora, por que ele tá ali? Por que ele tá ali? O que ele tá fazendo ali? Qual que... né? Tinha que investigar e ver isso. Agora, possessão, acho que não. Aquilo passou a mão ali em você, talvez querendo dizer alguma coisa, ou pedir alguma ajuda, ou mostrar alguma coisa. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.